amigos, vamos continuar nosso curso agora com as palavras invariáveis. Na verdade, elas são 4 categorias, né? Vamos agora estudar duas. Primeiramente, 2 classes gramaticais chamadas de invariáveis. E por que invariáveis? Porque não tem inflexão, não flexiona, não tem masculino, não tem feminino, não tem singular, não tem plural. Elas têm uma única forma. Vamos ser mais claros. Por exemplo, você pega a palavra, por exemplo, não. Não é um advérbio de negação. É uma palavra invariável. Não. Um advérbio. Não tem masculino de não. Não tem feminino para não. Não tem plural para não. Não tem uma forma única. É não. Você não vai usar não, nãozinho, não tem diminutivo, nãozão. Claro que na linguagem oral isso é possível. Na oralidade tudo é possível. A oralidade trabalha com a emoção, com o regionalismo, trabalha com a criatividade, com o momento, com o ímpeto, né, com a força do momento. Agora, num ambiente formal, quando você vai trazer essa língua formal para o seu texto, evidentemente que a gente tem que seguir as normas da língua, né? E aí a gente chama de palavra invariável, porque ela não tem outra forma de se usar que não seja aquela única. Aqui, por exemplo, aqui, advérbio de lugar, não tem aqui. Até se você quisesse fazer uma piada, uma brincadeira, como eu poderia fazer com o não, nãozinho, você ouve muito por aí as pessoas fazendo essa brincadeira. Ah, ele me deu um nãozão, é possível? Ah, você usou de uma expressão, utilizou-se aí de um formato linguístico aí próprio da oralidade. Agora, voltando para a formalidade, para o lado sério da língua, aí, infelizmente, não é possível. Essa palavra é invariável. Ainda assim, dentro dessa formalidade, a gramática entende que você pode fazer algumas construções que são excepcionais, tá certo? Eu poderia, por exemplo, transformar o não advérbio em substantivo. Ah, ele me deu um não. Substantivei a palavra, fiz uma derivação imprópria, tirei de uma classe gramatical para outra classe gramatical. Isso é derivação, não é flexão, hein? Não é flexionar a palavra. Então, continuo ainda confirmando a ideia da invariabilidade da palavra. A palavra é invariável. E agora vamos estudar a primeira delas, que é o advérbio, tá certo? Vamos aqui para o nosso slide, portanto. Olha o advérbio aqui, que ele pode modificar um verbo, pode modificar um adjetivo, outro advérbio. Quando você diz que uma palavra é um advérbio, você está classificando morfologicamente, você está classificando a palavra dentro de um contexto morfológico e não sintático. Claro que o advérbio, quando vai para um contexto, para um orbital sintático, aí você vai chamá-lo de adjunto adverbial, porque ele vai estar adjunto a um verbo, adjunto a um adjetivo, adjunto a um outro advérbio. Por isso que ele recebe o nome de adjunto adverbial. Mas imaginando a palavra sozinha, dentro do seu morfo, sua morfologia, você tem aqui, por exemplo, aqui, uma palavra que indica lugar. Então, a princípio, eu posso dizer você que em qualquer lugar que você botar a palavra aqui, ela vai indicar lugar. Então, aqui é um advérbio de lugar, como ali, como alá, como além. Essas palavras, né, normalmente significam lugar. Na maioria das vezes elas significam lugar. E por aí vai. Tempo também, né? Ontem, hoje, amanhã, essas palavras caracterizam tempo. E eu volto a chamar a atenção. Claro que num contexto qualquer, você poderia dizer assim, o amanhã espera por nós dois. O amanhã virou substantivo, quer dizer, não é mais advérbio. A função temporal aí passou a ser modificada, quer dizer, você substantivou a palavra, tá certo? Também posso indicar intensidade, né? Note que você pode dar uma ideia de quantidade a um
substantivo. Mas a um verbo, você não pode dar uma ideia de quantidade. Aí você pode dar uma ideia de intensidade. Muito, por exemplo. Muito é uma intensidade que você dá ao verbo. Trabalho muito, como trabalho pouco, trabalho bastante, trabalho demais. Você pode usar, então, essas palavras para indicar, ó, mais, muito e bastante, para dar uma ideia, uma noção de intensidade. Modo também, né? Modo. Ele agiu rapidamente. Olha, o bandido agiu rapidamente. O modo como ele agiu, tá certo? Ou uma afirmação. Eu quero confirmar o que eu disse. Eu quero dizer algo. Realmente eu fiz isso. Realmente, certamente. Essa terminação mente aí ajuda o adjetivo real a dar uma ideia de afirmação. Dúvida, talvez, provavelmente. Essas palavras indicam dúvida. E ligadas a um verbo, vão dar uma noção de circunstância. Por isso que são advérbios. Negação, não, nunca, jamais. Portanto, chamando a atenção de vocês para essas palavras, não se esqueçam de que elas estarão ligadas a um verbo, a um adjetivo ou então a outro advérbio, tá certo? Vem aqui comigo. Eu vou chamar a atenção de vocês mais uma vez para o advérbio, classificação morfológica, é o nome da categoria gramatical, da classe gramatical. O nome dessa palavra é um advérbio. Se eu pego essa palavra sozinha e levo para um texto, ela passa a exercer a função de adjunto adverbial, tá certo? Vamos então conhecer agora uma outra palavra invariável. Vamos para o nosso slide. Preposição. A preposição, ela une, ela é um elo, ela conecta termos dentro do seu enunciado, tá certo? Estabelece relação de sentido. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra casa. E eu quero ligar a palavra casa à palavra, por exemplo, tábua. Então, casa, tábua não se juntam. O que é que eu faço? Boto um elo, boto um ligamento aí no meio e fica casa de tábua. Então, eu ganhei aí sentido, né? Fiz a coesão, aproximei uma palavra da outra e dei sentido. É isso que a gente está chamando aqui de relação de sentido, tá certo? Essa união que você faz das duas palavras, acrescentando um significado a ela, tá certo? Então, essa preposição é invariável, como eu já disse a vocês, não há singular, não há plural, não há masculino, não há feminino, elas apresentam só uma única forma. Aqui, por exemplo, em é uma preposição. Em não tem plural, em não tem masculino, não tem feminino e tal. Enfim, você só pode usar em dessa forma aí, tá certo? E em, dependendo do contexto em que esteja, isso é muito importante, dependendo do contexto em que esteja, ela vai indicar lugar. As preposições podem ter mais de um sentido, viu? Não esqueça disso. Mais de um significado, dependendo do contexto, tá certo? Então, eu vou em qualquer lugar. Eu vou em qualquer lugar, no ônibus. No ônibus quer dizer em mais o no ônibus. Preposição em, indicando lugar, tá certo? Eu estou em Recife, eu estou em Recife indicando lugar, portanto. E as preposições a, sobre, dentro, de, aqui uma locução prepositiva, ó, em cima de, deixei o livro em cima da mesa. Em cima de equivale a dizer deixei o livro na mesa. Em mais a. Não é? Tempo também. Né? Preposição em, observe que ela se repete aqui, né? A também. Daqui a alguns anos, indicando futuro, preposição a. Após essa aula, farei exercícios. Após. Mas observe que eu estou aí centrando na preposição uma relação de sentido. Ela não só está ligando uma palavra a outra, não só está ligando um termo a outro, como também está acrescentando nessa relação, está acrescentando uma ideia de um sentido, né? O sentido de tempo, de lugar, de duração, movimento, duração, né? Movimento até.
Até. Eu vou até a praia. Então, você entendeu que eu estou em um ponto A e vou a um ponto B. Então, eu estou fazendo o que aí, ó? Um movimento, um deslocamento. Tá certo? Posse, também, ó, preposição de aparece com vários significados. Muito cuidado com isso. Preposição que aparece aqui e ali com significados diferentes. Então, de, a roupa de Maria. Esse de está introduzindo uma ideia de posse. Tá certo? Companhia, com, olha, o com aparece com companhia, aparece com posse. Tá certo? Então, muito cuidado quando você utilizar-se da preposição para saber se é exatamente o sentido que você quer dar. Companhia, por exemplo, o pai saía com os filhos. O pai saía com os filhos, a companhia dos filhos. Quem está introduzindo a noção de companhia aí é a preposição com. O pai saía com os filhos, tá certo? Modo, por exemplo, de, tá certo? Eu ando de carro, de um modo como eu ando, tá certo? Eu saio com roupas finas, o com está indicando o modo, está introduzindo um sintagma que está com o sentido, com a ideia de modo, o modo como eu saio, tá certo? Finalidade, está aqui, ó, o para pode aparecer em outras circunstâncias, como é o caso de movimento, lugar, etc. Então, finalidade. E finalidade quer dizer o quê? O fim com que você pratica uma ação. Então, eu estudo para ser feliz. Esse para está introduzindo uma noção de finalidade, tá certo? Você percebe que a finalidade de estudar é para ser feliz, tá certo? Bom, essas são as principais preposições e que você deve ter muito cuidado no uso delas, na interpretação do texto. Quando você for interpretar um texto, qual é o sentido real que ela está dando, para que você possa entender, então, a intenção do autor do texto, tá certo? Então, vem aqui com... Você entende agora por que essas palavras são invariáveis, né? Elas não sofrem flexão, não alteram, a forma dela é fixa, única, tá certo? A não ser num caso muito excepcional, que você vai observar muito mais na oralidade, na conversação diária, aqui e ali, uma pessoa fazendo